Seja bem-vindo ao VérticeCast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Hoje eu estou aqui com o Dionísio e a Carmen da Achilles Gallery e a gente vai contar tudo e mais um pouco sobre decoração, arte e história, de ponta a ponta, em vários territórios, não só nacional, e como que a Achilles hoje consegue trazer um quê muito mais premium ao mercado, sem deixar a história brasileira por trás esquecida, e sim por trás trazendo suas raízes fortes, muito bonitas, e que nos geraram já boas risadas. Eu tenho certeza que esse episódio também vai aí te trazer muita alegria e bastante conteúdo rico. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Foi um prazer atender o chamado de vocês, né? Ficamos felizes com o convite. Né? Eu sou o Dionísio, sou da Achilles Gallery, um dos sócios fundadores. Eu sou a Carmen. Também fundadora. E aí a nossa história começou na faculdade de arquitetura, né? Isso. Olha só, Faculdade como é que foi isso aí? Conta aí. Conta, cara. Então, nós dois nos conhecemos na faculdade de arquitetura, a gente fazia faculdade juntos, né? E aí a gente se envolveu, né? Começamos a trabalhar juntos na faculdade, já pegava projeto, ia trabalhando junto, assim. Carmen era o cabeção, eu era parte do comercial da coisa, vendia um produto, ela fazia, né? Olha só. O executivo e o comercial. Era mais ou menos isso. Feitos um pro outro. Até hoje é desse jeito, até hoje lá na loja é desse jeito. O pessoal muitas vezes brinca, né? Que ela fala, não, tem que passar pelo crivo da Carmen, porque assim, a gente tem uma hierarquia dentro da empresa, né? Aí eu vou até a parte comercial, curadoria, compra. Aí a Carmen vai para a parte de financeiro, RH, administração, marketing, ponto final. Assim, não vai dar, não vai. Então, assim, muitas vezes eu falo, não, tem que conversar com a Carmen para ver se dá para a gente chegar nisso aí. E geralmente ninguém via ela. Né? Morre de rir, a gente teve um evento agora, sexta-feira, do Brasília Design Week. Tinha uns 2 arquitetos lá que só via falar da Carmen e achava que era lenda. Dizem que eu sou a lenda. A lenda. Mas é mulher, né, gente? Tá acumulando funções ali. Além de tudo isso, sou mãe, né? Então tem que... Olha aí. Mãe, dona de casa, empresária, arquiteta. Às vezes você tá com um monte de função, não dá para ficar realmente aparecendo muito, não. Aí eu apareço mais. E como é que foi a ideia de fundar a Achilles Gallery? E conta um pouquinho mais da história de quem era Achilles, por favor. Tá. Cara, Achilles era um cachorro nosso. Se pegar a logomarca da parte do estúdio, então até mesmo na nossa loja, se você chegar lá, você vai chegar, tem uma porta enorme, tem a parte nova da Achilles Gallery, que é a logomarca nova, mas a gente nunca abandonou a antiga, então tem o cachorro lá na ponta, né? Tava brincando mais cedo, a gente tava rindo aqui, que eu ainda era solteiro na época, pedi pro meu primo, cara, eu quero um jumento, eu vou criar um jumento. Cara, que ideia de jirico danada. Por que você quer com um jumento? Não, eu criar um jumento. Coisa bem surreal. E aí... Jumentinho de estimação. Ele chegou assim, ó, o jumento eu não arrumei não, mas arrumei um cachorro aqui pra você que vai ficar do tamanho do jumento. E eu, cara, eu não acreditei. E era um filhote de um dog alemão. Aí, ó. Sim. Dog alemão, assim, ganhei pequenininho, cabia na palma da mão. Foi criado comigo ali. E aí ele levou o nome de Aquiles, porque toda vez que ele chegava em você, ele chegava no seu calcanhar e mordia. Ele só sabia chegar no calcanhar e morder. Não, seu nome vai ser Aquiles. E ficou, né? E aí depois, quando eu e a Carmen casamos também, ela chegou a pegar a parte dele, todo mundo assustava com o tamanho dele, que ele era enorme, preto assim, bonito, cachorro bem imponente. E aí quando veio a primeira história de fazer o escritório, de mexer com isso, a gente fez, cara, vai ser Aquiles. Porque o Aquiles juntava muita coisa bacana, muita paixão, muito amor. Para quem não é casado, não tem filho, mas quando arruma um bicho de estimação, você vê que trata hoje que Brasília trata como filho. Sim. Porque só te dá, né? É muito amor, né? É muito amor. Ele olha para você assim, já entende como é que você tá, então foi um bicho que passou 15 anos com a gente. Oh, que legal. E de uma certa forma,
indo para o lado da empresa, ele acompanhou a nossa história, né, Mãe? Todinha. Toda vez que a gente trazia um móvel novo, ele corria, já sentava ali, já deitava, fazia o test drive. Fazia o test drive. Eu até tenho fotos dele em algumas poltronas e tudo. Móvel acabado, ele indo lá e subia. Ele era imenso mesmo, era um cachorro gigante. 60 quilos de cachorro. Eita. Cara. Grande mesmo. Aqueles eram chique, então, né? Porque sentava em imobiliário modernista brasileiro, vindo de onde vem. Menino, você não tem noção. Tinha vida de rei ali. Ali tinha, viu? E aí acabou. A gente tava até... chegava o pessoal, mas por que Aquiles? Eu falei, rapaz, algo que mudou paradigma na minha cabeça, né? Sim. Igual eu falei, na minha época eu era solteiro. E depois que a Carmen veio fazer parte lá da nossa vida, mudou também. Que era um bicho, ele te dava uma proteção, ia fingir que ia beliscar ela, ele ia lá e não deixava. Não, protegia. Não deixava chegar nem Tava perto. sempre com a gente, sempre né? com a gente. Incrível. E pra quem não conhece a galeria ainda, como é que vocês apresentam pra nossa audiência a Aquiles Gallery? Aquiles Gallery. Então, eu convido a quem não conhece a vir conhecer. A gente hoje está aqui no CIA, né, no trecho 1, na cobertura do prédio do Bradesco. E hoje a gente é uma galeria mesmo. Teve toda uma história aí. Começamos, né, lá atrás. A gente começou com uma lojinha em Taguatinga. Uhum. E era mais voltada para um antiquário, né? Era. A gente vendia não só mobiliário, mas tinha obra de artes, Tá. né? E Peça de época. peças de épocas e tudo. Certo. E aí, num determinado momento, a gente resolveu focar só no mobiliário modernista brasileiro. Legal. Que Por que a é- decisão? Ah, cara, foi estudo, paixão. Já era uma paixão, Já né? era, paixão já era há um bom tempo, porque eu colecionava já tinha muito tempo. É mesmo? Mobiliário, Sim. mais uma vez, uma coisa de doido, né? Colecionar sofá, colecionar cadeira, Sim. mesa. Como é que faz, Carmen? Chegava com... Ué, eu dei um Sofá e veredito. Eu massa falei, aí. olha, ou são os móveis, ou a gente não cabe mais aqui dentro de casa. Foi. Vamos. A loja surgiu praticamente disso. Ou começa a vender, eu tô indo embora, né? Olha aí. Mais ou menos assim, porque estava muito acumulativo já, Aham. na verdade. E não dava conta de vender. Era engraçado. Era paixão mesmo pela Era coisa. paixão. Aí você vai fazendo... Nem nós dois tínhamos noção do mercado que poderia existir através daquilo, que na Uhum. época até já existia, né? Um É. pouco bem. Mas a gente não tinha noção do que a gente já tinha, né? Do tesouro que a gente já tinha ali guardado. Vocês estavam preservando, né? Estava preservando. E aí É. a gente foi muito impulsionado por isso, por estar acumulado, por falta de espaço e tudo. E aí teve episódio, né? A gente receber pessoas, teve até um cliente marcante nosso que foi a nossa primeira venda de imóvel modernista brasileiro mesmo. Como é que foi? Conta aí. Deu conta agora essa. Fala. Foi o João. Tinha botado João Carlos Magalhães. Acabou virando um grande amigo. A gente colocou umas cadeiras para vender. Ele estava fazendo o apartamento da irmã dele. E ele viu essas cadeiras e foi lá para ver. Pessoalmente, né? Eu falei, e aí foi engraçado, porque ele ligou dizendo que ia chegar umas 2 horas. Eram 2h30, não tinha chegado, eu liguei para ele e falei, você não vem cá ver agora, eu não vou vender mais não. Vou vender não, não tô afim de vender. Apego total. Aí ele falou, não, tô difícil. chegando. Aí chegou, viu, quando ele entrou lá dentro de um pequeno depósito que a gente tinha, Uhum. ficou louco, queria comprar tudo. Eu falei, não, mano, tá à venda. Tinha uma poltrona lá que ele atentou na poltrona, eu falei, não, cara, eu tô apegado sentimentalmente essa peça aí. E não queria vender, só vou te vender as cadeiras. Aí ele me levou na conversa, acabou comprando cadeira, poltrona, levou um monte de coisa e falou, cara, você não tem noção do que vocês têm. Né? Não tem. Uhum. Aí eu falei, cara, bom, eu já imaginava, mas que era desse ano. A questão de valores mesmo, a gente realmente não tinha noção, né? Do mercado. Ia mais colecionando mesmo, né? Era. Não tinha pretensão já de vender. Não Não tinha. tinha. Não tinha pretensão nenhuma. Era só. Era preservar a mesma coisa. Porque você ia vendo aquilo acabando. Né? Tem um taqueado do Jorge Zalzupin mesmo, que é uma febre até hoje. Eu vi isso ser jogado fora. Olha. Aí eu ia lá e comprava, né? Comprava tudo. Os meninos, não, junta tudo aí que o Dionísio gosta, isso daí ele compra. Sim. Uhum. Aí chegava lá, chegava com os caminhões, você vai botar isso aonde, criatura? Isso em leilões públicos, né? Não, até mesmo dos meninos que mexiam com a parte de arrematamento de Uhum. leilão. Eles botavam muita coisa para vender, aquilo que não vendia não. Você guarda aí que o Dionísio compra.
E aí eu ia lá e comprava. E geralmente o que eu comprava é aquilo que era mais bonito, que ficou muito cobiçado. Olha aí, É o olhar muito clínico engraçado. desde É cedo. o olhar. Já era. Acho que Mais não era para ser, refinado, né? né? Era para ser. Eu tenho um amigo meu que fala que, para quem acredita, não existe coincidência, né? Eu também Sim. acredito nisso aí. Não tem Quando é pra coincidência. ser, Quando é para ser, quando a gente estava namorando, que numa certa época da minha vida, eu tinha a construtora, construí aquele projeto Minha Casa Minha Vida, como muita gente fez isso, Uhum. né? Comprei com os meninos da Só Reparo, foi muita coisa para botar lá. Legal. E aí a gente tava namorando. E aí do nada eu falei, cara, não vou mexer mais com construtora, vou mexer com móvel antigo. A minha mãe chegou para cá e me falou, cara, Dionísio doidou, vamos internar. Como que o cara quer parar de fazer um negócio desse que tá construindo, tá dando dinheiro para vender cadeira, velho? Não, e na época ele ficava vendo aqueles programas no History, né? Caçadores de relíquia, não sei o quê. Ixi, é bom demais esse programa. Aí tava todo mundo pensando, não, tá doido. Tá doido. Vai montar uns galpão de ferro velho. Todo mundo achava que era doido. Também era o meio que a gente vivia, né? Sim. O meio que a gente tava. Uhum. Então, sim, cara, é doido. Você vai sair de construir casa para chegar para o patamar para vender cadeira velha. E aí a gente brinca. Hoje, né? Cadeira velha levou a gente para dentro dos palácios. Sim. Com certeza. Algo que eu acho que a construção ia demorar muito mais tempo para poder levar, né? Interessante. Já na parte de curadoria, de expertise, de saber o que está mexendo, o que não está, levou a gente para dentro dos palácios. Legal. Então a gente sai da venda do João, que foi o primeiro cliente. Isso, foi aí que a gente entendeu, né? Eu falei, tem potencial esse negócio. Tem. E aí o que vocês fizeram? Não, aí a gente começou realmente a focar o marketing, né, do negócio que a gente tinha para mobiliário modernista brasileiro. Vocês podem contar só um pouquinho mais sobre o que é o conceito do mobiliário modernista brasileiro? Talvez quem ainda não tenha essa pitadinha de história aí para a gente conseguir enriquecer o conteúdo pro pessoal. Fala um pouquinho. Então, o mobiliário modernista brasileiro, ele anda de mãos dadas com a arquitetura, né? Sim, com certeza. No Brasil, antes disso, ele já tinha surgido, né, fora. Mas no Brasil, a gente data muito da década de 50, né? Um pouco de final dos anos 40, 50, né? E aí, toda a ambientação da casa modernista, que veio com o estilo modernista da arquitetura, era feito com mobiliário modernista. Uhum. E no Brasil também começou a vir. Sim. Aí a gente tem, se for falar desde o início, né? Começou com Warchavchik, Chique, né? Gregório Warchavchik, Chique, a Casa Paulista, né? É Casa Santa Cruz. Casa Santa Cruz, que antigamente você tinha um fiscal de normas e posturas e adornos nas casas. Isso. Aquele termo nem ele nem beira que a gente conversa muito, as casas tinham que ter as cumieiras, as franjas, todo do estilo colonial, né? Do estilo colonial. Então tinha um fiscal. Aí ele, para conseguir passar a planta dele, falou que o dinheiro tinha acabado, mas ia colocar. E fez a primeira casa modernista brasileira, que é uma casa que já não tinha adorno. Olha só que aí também tem um puta de um problema. Não tinha um móvel. Então, não tinha um móvel, o arquiteto que projetava esse tipo de arquitetura, que era utópico, ele tinha que projetar um móvel. Aí você pega todos os ícones. Vamos botar, por exemplo, Lina Bombardi, que hoje tá bombando aí em voga a arquitetura dela. Você vê, ela era uma engenheira, também veio de fora. Gregório Warchavchik, de fora. De fora. Então, assim, nessa caminhada do móvel, nós estamos falando de 20 anos, para você conseguir mudar a consciência de uma dona de casa, de uma igreja, da própria política, foi muito difícil. Instituições já formadas, né? Foi uma ruptura, assim, porque Total. o móvel que a gente conhecia até então, que era o estilo colonial, vocês vão lembrar que aquele móvel da vovó mesmo, com os pezinhos todos adornados ali. Bem trabalhadinho. Bem trabalhado, cheio de detalhe, de entalhes, né? Aí, com o estilo modernista, E isso o móvel tudo reto? sumiu. Sim. Móvel reto fabricado em indústria, Móvel, linha para todo reta. mundo ter acesso. Aí com isso também vem, a gente pega, nesse período modernista, você pega a verticalização das cidades. Sim. Eram móveis mais compactos, fáceis de você entrar dentro dos apartamentos, né? Porque antigamente cidades eram casas, no máximo um sobrado. Aí, facilitava a entrada dos móveis. Não, totalmente. Não tinha. Você vai botar um oratório, aquelas peças que você queria levar para dentro do apartamento, não dava conta, não tinha espaço para isso, né? Então, assim,
O próprio êxodo rural Uhum. contribuiu com para isso. isso, né? E aí eu sempre brinco, o Brasil ele tinha tudo para dar super certo nessa época, tanto que até hoje é conhecido como o período dourado da arquitetura, os anos dourados da arquitetura e do mobiliário, vai de 1950, né? Vamos nem botar como Baixada Chique, vamos entrar com o Joaquim Tenreiro. Sim, mas aí Né? era o começo de tudo, Né? Estou falando já do móvel já pensado, produzido em escala. Aí a gente vem com o Sérgio Rodrigues, vem com o Jean Gillon, o próprio Oscar Niemeyer. Uhum. Você imagina, você pega ele foi fazer a igreja da Pampulha, chegou lá, a igreja católica falou, não, isso não é uma igreja, isso é uma palhaçada. E hoje é o ícone dentro de Minas. Sim. Você concorrer com barroco mineiro, você concorrer com modernismo. Olha que loucura. Olha a petulância do cara. Muito grande, né? Era um cara que estava à frente do tempo dele. Muito. Aí você tem também toda a parte da política. Você tinha JK que já tinha entendido que ou você entrava nesse esquema, né? Depois do pós-guerra você estava ferrado. Sim. Você não ia dar conta de sobreviver com colonialismo. Sim, com né? certeza. E aí tá, vamos construir Brasília. Quem ganha o concurso? Lúcio Costa, grande urbanista, que muita gente até brinca, né? Que fica só, renegado, né? fica falado. Mas foi o cara que pensou a parte do plano, um traçado simples. Uma cruz. Simples. Toda, né? Como pode planejamento urbano e tudo. A forma segue a função. É mais um princípio modernista, né? De tudo, tanto na construção quanto no mobiliário. Uhum. E aí o Oscar topou o negócio e, beleza, vamos construir uma cidade no meio do nada. Interiorização do país. Começa também a parte de automação do país, né? Automobilização do país, porque se cria essa quantidade de vias de acesso. Conectar os conectar. pontos, né? Então, você ia conectar como? De carro, de ônibus. Então, a Brasília interiorizou tudo isso. E aí você tem uma cidade plantada no meio do nada, que tinha que ser povoada e tinha que ter um mobiliário diferente. Como é que você ia pegar um palácio e colocar um trono assim? Não dava. Era uma linguagem muito diferente. Era muito diferente. E aí, o que acontece? Aí o Oscar vai e começa a separar, né? Vamos pegar esse pessoal aqui que já trabalha com esse mobiliário para conseguir dar tempo de entregar a capital. Quando você falava, vou para Brasília, você vinha para cá, você ganhava a casa, mobiliada, o carro, o emprego, era tudo era cedido, né? Para você, era uma forma de conseguir trazer. Claro. A Ana Maria Niemeyer disse que não entendia Brasília, ela descia e não tinha uma esquina. Não tinha. Tinha nem um botequinho? Não tinha um boteco de esquina para tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja. Não tinha. Era tudo muito diferente, né? Tanto que Brasília, mesmo pensado topicamente, foi a única que deu certo. A gente não tem esquina, mas sobreviveu. Você vê, o povo, o candango, quem nasce aqui é apaixonado por Brasília. É mesmo. Então, assim... Eu não nasci, mas eu sou. Então, eu ia falar isso também. Não sou daqui não, sou da Bahia, mas tá tudo bem. Eu nasci aqui, eu sou filho da terra. Então, assim, todo esse mobiliário que a gente trabalha, eu via. Eu via na casa de avó, na casa das tias, né? Nas escolas, na repartição. Isso é muito bonito, cara, mas era o que tinha. Era o que foi produzido para aqui, né? Aí você pega 70, 80, vai criando, Brasília já vai se firmando, né? Sim. Tem uma parte também na área de mobília que Brasília foi referência para várias fábricas desenhar com a tendência do Alvorada, as colunas do Alvorada, do Planalto. Sim. Aí era um barato, porque esse mobiliário só vendia aqui, não vendia no Rio de Janeiro, porque estava magoado que perderam a capital. Até hoje. Né? Até hoje. Então, olha a sinuca de bico que os industriais se pegaram, né? E aí a gente ainda pega uma fase linda do Brasil de industrialização. De industrialização. Você tinha a madeira, você tinha o corte da madeira, você tinha o marceneiro, você tinha a produção local e você tinha as indústrias que produziam os insumos. O Brasil era industrializado. E o melhor de tudo, acontecendo o mundo acabando e a gente não estava em guerra. E estava não sei quantos mil quilômetros daquilo ali. E o que aconteceu? As cabeças pensantes do modernismo vieram para o Brasil. Então, a gente teve a oportunidade. Melhor ainda, né? A gente estava recebendo. A gente estava recebendo.
Então, assim, se a gente for pegar de todos os papas, né, os grandes reis, se a gente for pegar de todo mundo que é nome que hoje é ícone de design modernista, ou até mesmo quase todas as pessoas na hora que verem, você vai pegar os primeiros, nenhum. Todos foram naturalizados brasileiros. Todo mundo é de fora. Fugir da guerra. Lina, Jorge Zalzupin, Sérgio Rodrigues também. Não, Sérgio Rodrigues é carioca. Joaquim Tenreiro. Tenreiro, português. Jean Gilon. Gregório Vachav, Chique. Bacana. Então, todo mundo. E como é que vocês perceberam a ascensão desse movimento para o que vocês tinham e falar assim, cara, chegou o João, comprou aqui, tô percebendo que eu tenho um gosto refinado, eu consigo separar, detalhar, entrar no nível mais específico. Onde que era o espaço de vocês e para onde foi? Como que foi essa transição para onde está hoje? Então, quando isso aconteceu, a gente ainda estava em Taguatinga, com a lojinha lá, que era mais caracterizada como antiquário mesmo. E aí a gente já tinha um acervo muito bom, né, de mobília. Então, a gente resolveu comercializar e aí a gente começou a estudar para realmente entender o que era um negócio. Né? Não só para saber reconhecer o mobiliário e conhecer todos os designs e tudo, mas para entender o possível mercado que aquilo poderia ter, né? Sim. E aí a gente esbarra no outro problema. Não tem material didático. Aí era o problema. A gente ia caçar livro, não tinha. Porque a primeira coisa que você faz é em livro. Sim. A internet ainda estava no processo de engatinhando. Nem tudo era verdade, nem tudo era bom. E era um mercado muito novo, né? A gente ia, mas era no boca a boca. A minha sorte é que, como eu sempre tinha essa interação, ia conversando com um, com o outro e aprendendo. Então, assim, eu tinha essa abertura e queria aprender, né? O querer também é grande. E tinha vivência, né, de Brasília. E a vivência de Brasília. Brasília. Frequentar os palácios, os edifícios públicos, você já conseguia reconhecer que com certeza. Né, que era aquilo. Então, você estava no palácio, era bom, né? Você olhava pra dentro de casa, eu tenho isso aqui no acervo também. Igualzinho, não, ó. Você olhava, você chegava num gabinete aí, de um ministro, todo feito de jacarandá, aquela coisa mais linda, né? Os móveis todos assim, eu falei, cara, eu tenho isso em casa. Aonde? Deve estar debaixo de tal coisa lá, num canto. Então, assim, era engraçado. Mas aí você começa... Não, cara, vamos profissionalizar? Vamos. Então, vamos focar só nisso? Vamos. Foi onde foi a mudança de chave, né? Cara, vamos focar só nesse período. Porque se a gente for pegar aqui para contar mobiliário do Brasil, a gente vai ter que ir para povo ancestral. A gente vai falar daqueles bancos indígenas, nós vamos falar de... Tem uma diversidade imensa, né? Você pega no interior de Minas, as cadeiras caipira, o barroco mineiro. Então, assim, é muita coisa. Mas vamos pegar esse período de Brasília, que é algo que eu conheço, já tenho, e vamos correr atrás. Paz e fome, correr atrás de livro, de matéria, de pessoas que entendiam do assunto. E aí, mais uma vez, a gente não vai por acaso, né? Vai aparecendo, vai juntando, vai chegando. Claro. E aí fomos adquirindo esse know-how, essa curadoria toda. Bacana, bacana. E depois de estruturada essa loja aqui no CIA, que é uma linda galeria pelas fotos, a gente tem um café marcado lá. Espero que todos consigam ver aí na internet a beleza. Super Tô convidados. ansioso para ver esse pôr do sol de lá, que Vai bonito. Deve ser algo único. Vocês estabeleceram lá e começaram então a se conectar ainda mais com os profissionais. Hoje, os profissionais que chegam até a Aquiles, eles têm que ter um pouquinho mais de conhecimento para poder compreender o valor daquilo que está exposto e até para auxiliar os seus clientes, certo? Sim. E o que vocês percebem como as principais dúvidas dos clientes? Porque acredito eu que as perguntas não devem ser as perguntas mais óbvias, devem ser perguntas um pouco mais requintadas, dúvidas um pouco mais profundas, com um pouquinho de história. Como que Aquiles traz o modernismo em suas explicações, em suas exposições? Você comentou um pouco mais cedo que vai estar na Casa Cor, né? De BH, né? Já tem algum tempo que a gente participa da amostra. Da amostra, principalmente em Brasília. Aí esse ano a gente tá com 2 parceiros lá em Belo Horizonte, né? Entrando no mercado mineiro, que é um mercado bem difícil de conseguir entrar. É mesmo?
O mercado de Minas Gerais é um mercado bem Tomado. complexo. Não, ele é complexo. O mineiro é ressabiado. Então já tá tomado já. Ele não sai comprando assim, vou chegar, vou comprar, não. É bastante culto, porque já tem acesso, né? A capital é bem mais antiga. Uhum. Então, assim, é a primeira vez que a gente está participando da de Belo Horizonte. Agora, Brasília, a gente faz há muito tempo. Legal. Esse ano a gente vai participar com 6 arquitetos ou mais. Ainda não Olha sei. só que Eu bacana. acredito que seja. A gente já está até Todo preparando ano o tem. material. Todo ano a gente tem. Todo ano. Você chegou a Casacô, tem peça de design de época. E olha, é o realmente diferencial nossa. dos ambientes. É a mobília modernista. De época. De época. De Normalmente fato, é a fica bem cerejinha do interessante. bolo, Cerejinha do né? Legal. Esse ano vai ser quando a Casa Cor Brasília? Eu sei que ela acaba em setembro, então Em deve agosto. começar em Primeira agosto. semana de né? agosto deve Bom, começar. Então, aos entusiastas aí de Brasília, Casacô tá chegando. Sim. visitem os ambientes Com certeza, que tem né? Aquiles Gallery, né? Eles Acredito vão bater o que- olho lá, eles vão lembrar da gente. Vamos lembrar da gente. Vão lembrar da gente na hora. Mas voltando para a pergunta, quais são as dúvidas mais frequentes em relação a esse tipo de mobiliário e como que vocês fornecem? Não vou falar nenhum serviço, é quase que uma consultoria para poder facilitar o processo de Sim. tomada de decisão, né? Então, o nosso atendimento aqui, a gente priorizou um atendimento agendado, Uhum. que a gente criou um atendimento mesmo mais personalizado, porque quando o cliente vai, ele realmente, ou ele está atrás de resolver as dúvidas, ou ele está atrás de história, né? E a gente conta muita história mesmo, toda essa história que vocês estão conhecendo aqui. Que realmente o mobiliário modernista brasileiro, ele anda junto com a história do Brasil, com a arquitetura, com tudo, né? Uhum. E é muito visual também. É uma mobília muito rica, muito bonita, é diferencial, é atemporal. Você olha para o móvel modernista, você consegue ver a temporalidade dele, que ele vai estar bem em qualquer período Sim. da Porque a vida, né? ambientação ele vai estar bonito, ele vai estar se destacando, né? E, assim, uma das grandes dúvidas que chegam lá pra gente é autenticidade. Autenticidade. Por que eu vou deixar de comprar uma peça nova para comprar uma peça antiga? Eu falei, bom, primeiro o design estava vivo. Então ele sabia de todo o processo de produção, ele sabia o que estava acontecendo. Hoje as releituras não, são baseadas no mercado do que vende. Uhum. Né? Se a gente pegar um exemplo, uma poltrona mole dos anos 60 e uma poltrona mole contemporânea, tem uma diferença bruta. Não é só na madeira, na proporção da peça. Aí eu entro de novo naquilo que eu estava te falando. Aquele período foi pensado para se viver no apartamento. Então a peça tinha que entrar dentro do apartamento. As de hoje são produzidas para essas casas enormes. Sim. Então ela é para fazer volume. Então, assim, já chega nisso. Aí depois vem madeira. Na hora que você pega a madeira que hoje você pode fazer um mobiliário que é certificada, em comparação com a madeira nobre, que até o nome já é madeira nobre. Sim. A gente fala de jalacarandá, de louro-faio, caviúna, entre outras. Embuia, entre outros, que já não se corta mais. Aí o cliente fica, mas por que a poltrona de fulano é mais bonita que a minha? Madeira. Aí vem também encaixe, processo de produção que era industrial, mas levava uma grande quantidade de tempo de mão de obra humana manual especialista, né? Sim. Então você pegava o cara que fazia parte de capotaria, geralmente quem mexia com couro era aquele pessoal que mexia com cela. Eu nunca vi cela feia. Nunca vi trabalho de couro feio. De fato. Né? É requintado? Não tem. Né? Eu nunca vi. Então, a parte de selaria, a parte de mobília eram verdadeiros mágicos. O cara pegava aquela madeira, deixava de uma beleza tão grande que você... É o que eu estou te falando. Era um móvel que não tinha... Você chegava, mas esse móvel não tem expressão. Mas se olhava assim, ele estava bonito. Né? Então, vem essa. Sim. Outra... Aí vem a parte da madeira, conforto e ergometria, que a maioria dessa mobília que a gente trabalha, a gente tenta respeitar todas as características que ela tem de época na hora de fazer o restauro. Então, é um conforto, é um móvel que te abraça, porque no Brasil se confundiu muito o termo designer. Design é só estética, é só ver. Essa galera que fazia, não. O móvel tinha que ser bom, bonito, confortável e funcional. Existia todo um estudo. Né? Uma preocupação. Porque a maioria desses designs que a gente citou nomes aqui eram arquitetos de formação, a maioria eram.
que migraram, né, para a parte da marcenaria, do design e tudo. Tinha todo um estudo ali. Tinha. Você pega o próprio Sérgio Rodrigues com a poltrona mole, ali no Bombarde, falou para ele, cara, vocês têm o maior instrumento de descanso já produzido pela humanidade. Aí Tanto que é vencedora de prêmios mundiais aí, né? A rede é brasileira. Ela é nossa, é uma característica indígena, igual eu tô te falando. Então, antes do português chegar aqui, a gente já tinha mobília. Então, a poltrona mole nada mais é que 4 tacapes com uma rede. E levou o nome de mole por causa de um cachorro também. É mesmo? Conta aí. Se eu me lembro bem, se eu estiver errado, você me corrige. Quando ele estava produzindo, né, ele tinha lá, trabalhava na Oca, né? Foi o período da Oca. Ficava na região portuária ali do Rio de Janeiro, a parte de produção. Ele chegou a fazer, né, um molde o protótipo da peça. Mas só do estofado, né? E aí, menino, tinha um danado, um cachorro de segurança lá, que ninguém achava o cachorro. E o nome do cachorro era Mole. Moleza, né? Era. Toda vez que caçava o cachorro tava lá nessa poltrona, deitado lá. E aí, Sérgio, cômico, como ele sempre foi, né? Então, vai chamar Mole, poltrona Mole. Pronto. E ficou. Tanto que as outras peças dele, quase todas, são nomes que ele... de pessoas que ele gostava, ele criava. Cadeira Benjamin, foi pro neto. Teve Aquilin, né? Que era o apelido da esposa dele, que era Esquilinha. Sofá Milô, que ele era tio do Milô Fernandes. Então, assim, aí a Mole, que foi a que despontou e que virou o ícone, né, do mobiliário brasileiro até hoje. Ela é atemporal, é onde você consegue ver o que é um móvel de qualidade, a temporalidade dele, né? Você vê um projeto de 1950, né? Salvo engano, acho que sim. Década de 50. Vamos botar a década de 50 para facilitar a conta, né? Ganhou o concurso, Bienal de Milão, mudou concepção de móvel, que aí na hora que quando o Sérgio vem com as persintas, todo aquele conforto, o móvel jogado, o móvel também, as casas estavam passando de um processo de você ter uma sala de estar, que você chegava, ficava franzinha, sentava, ficava numa postura para se usar a casa. A gente já estava indo para uma visão do móvel mais japonesa, até mesmo árabe, de sentar no chão, usar um móvel. Você vê que são móveis mais baixos, são móveis que você sente e se joga. Você se relaxa. Ninguém fica relaxado, duro nesse tipo de móvel, entendeu? A casa começar a te servir, né? Isso, a casa te servir. Exato. Então, ele tem essa sacada. E aí ele já começou a produzir toda uma linha de mobiliário para isso. Eu preciso de um móvel para o palácio. Ele não vai fazer um móvel para você se jogar, mas já era um móvel mais robusto, com as características, com a brasilidade, né, nas peças. E isso influenciou. Se você pegar o mobiliário dinamarquês, mobiliário italiano, que depois virou vanguarda, e o mobiliário sueco, toda a influência do Sérgio. Incrível, hein? E você comentou, inclusive, que hoje Finlândia e Dinamarca possuem os móveis mais requintados e com a nossa matéria-prima, né? Que hoje já não é mais possível extrair a madeira jacarandá, né? Eles chamam de Rosewood, né? Rosewood. A mobília dinamarquesa está lá, Rosewood, no Brasil. Então, na época que se explorava o jacarandá aqui, eles compraram muito. E também eles foram sagados, né? Como a gente tinha tudo para produzir e a indústria deles lá estava toda arrebentada em função da Primeira e Segunda Guerra, que você não se recupera de uma guerra em 10 anos, né? Então, se comprava muito aqui no Brasil e se levava para lá. Então, tem toda uma brasilidade, né? Nessa mobília. E segue a linha modernista também, né? Toda essa linha sofisticada hoje tem essa brasilidade. É o que o pessoal chama hoje de borogodó, né? Que só a gente que tem. Legal. E vocês bebem dessa fonte, né? Da fonte de conseguir exportar a nossa brasilidade. Vocês estavam comentando antes aqui que alguns dos clientes da Aquiles hoje não estão no Brasil, né? E até mais fácil vender para eles. Mais fácil, entre aspas, né? A gente até comentou mais cedo que a valorização começou fora mesmo. Sim. Quando a gente migrou da lojinha para... Aí a gente teve
No meio tivemos um galpão em Taguatinga, que já era focado só no mobiliário modernista brasileiro. Aí foi quando era estúdio Aquiles. Era um galpão industrial e tudo. E aí a gente focou o marketing também voltado para mobiliário modernista brasileiro. Foi quando a gente começou a captar os clientes de fora. Na verdade, foram os nossos primeiros clientes. Incrível isso, hein? A gente vendeu primeiro para, assim, tirando o João, que deu esse João esse foi insight, o pontapé inicial. deu esse insight. Quem começou a chegar na gente era o consumidor do exterior. Europa, nas galerias internacionais, principalmente a Europa. Aí a gente está falando de França, Itália... Já vendemos para Alemanha, Austrália, Japão também, Japão, depois Japão. Então, assim, mais uma vez, a coisa é reconhecida lá fora. Tunísia é reconhecida lá fora para depois vir para dentro. Sim. Não, quantos clientes nossos chegavam assim, cara, eu viajei para Miami, fui numa loja e estava lá, montado com mobiliário brasileiro. Hoje, as grandes marcas de renome, de moda, todas são montadas com mobiliário brasileiro. Armani, Louis Vuitton, incrível, Tiffany. Teve uma campanha da Tiffany há um tempo atrás com o Jay-Z e a Beyoncé. Tá lá a poltrona cubo do Jorge Zalzupin, de Jacarandá. Olha só. Sim, é um mobiliário reconhecido mundialmente. Interessante. Aí muitas vezes, né? Aí você vê, foi conhecido lá fora, respeitado lá fora, e aqui dentro era sucateado. Era vendido... Como pode, né? Cara... Ainda bem que tem pessoas, né? Ainda bem que tem gente que enxerga diferente a coisa. Como vocês enxergaram lá atrás. Eu tenho um amigo que um antigo sócio dele estava fazendo uma represa na chácara, aqui em Águas... Hoje Águas Lindas, né? Naquela região. A mesa mais bonita, na minha opinião, e que eu acho que de quase todos os arquitetos e designers vão falar, se chama Guanabara, do Jorge Zalzupin, é um pé de concreto. Ele quebrou pelo menos uns 500 pés de concreto para poder fazer essa represa lá. Ia comprando, ninguém queria comprar, ele quebrava o pé, jogava lá, né? E os tampos das mesas de Jacarandá, ele foi forrando o galpão. Que isso. A gente infarta quando sabe essas coisas. A gente já viu poltrona mole com os pregos batidos debaixo de bananeira. Nossa. Antigamente, quando a gente ia garimpar, a gente conseguia garimpar até nesses sites, tipo LX. É mesmo? Conseguia garimpar porque as pessoas não tinham a menor noção do que estava desfazendo. Era coisa velha, era um móvel velho. Isso mais de acervo familiar, ou porque herdou da avó, ou porque ganhou de alguém que trabalhou junto. Isso já teve essas histórias, né? E o benefício disso hoje é que a escassez gera um desejo ainda maior, né? E gera um ou desejo porque ainda maior. A pessoa conhece e sabe do valor, ou porque viu na casa de alguém e fala, eu também quero ter, que nem ter na casa do fulaninho, né? Tem muito disso. A pessoa vai num jantar, cara, quem foi o arquiteto que fez? O projeto foi de fulano. Aí vai lá no projeto ver... E realmente montado, é um diferencial, né? É o diferencial as proporções, né, que foram produzidas para cá. Hoje, na hora que você fala assim, mesa de jantar que a gente vende, as menores que a gente vende é 3 metros, 3,5 metros. Aí todo mundo fala, pô, mas quem? Cara, é o que mais vende. A gente vende mesa de 4,5 metros. E é bonita, né? Aí onde você vai achar essas mesas? As mesas de reuniões das antigas repartições públicas. Sim. Olha só. Agora, de contemporâneo, é um ou outro designer que ainda produz. E o grosso mesmo ainda é desse período. Não, e para mim fica perceptível que, dentre os arquitetos que desejam nichar ainda mais ou se diferenciar do mercado, com certeza ir para a linha modernista na escolha do mobiliário, principalmente nesse mobiliário tão bem curado por vocês, restaurado e afins, certamente é uma forma de sair da curva do mercado, porque o mercado da construção como um todo, de arquitetura, design, engenharia, hoje tem se tornado mais complexo, as pessoas conseguem se formar, mas quando a gente fala de a distância entre a faculdade e de fato ter um escritório de sucesso é muito longo. É enorme. É uma jornada super extensa, muitas vezes marcada por frustrações, frustrações essas que geram desistências, outras calejam o profissional e ele vai seguir em frente. E o ponto que
maioria das pessoas que atuam na área hoje comentam é o que você trouxe aqui pra gente, que é a paixão faz com que lá na frente isso aconteça. Isso. Que não tem um por acaso. Persistência. Eu venho da Persistência. família com tradição de alugar as coisas. Quantas vezes eu falava, carne de Deus, vamos parar com isso aqui, vamos alugar as lojas que dá menos dor de cabeça. Aí ela, não, cara, isso aqui tem tudo para dar certo. Muitas vezes a gente se pega um olho no outro e fala, Além cara... da gente já ter visto esse potencial de valores financeiros, a gente também, quando você começa a trabalhar com isso, você acaba tendo um compromisso. Sim. De preservação da história e tudo. Claro. Porque o que você está levando ali é muito conhecimento mesmo. Se você pega arquitetonicamente falando, a casa, a parte de fora, ela é sempre pintada, sempre é mexida, sempre é reformada. Geralmente a parte de dentro, que é onde as pessoas vivem, moram, onde a gente cria o que a gente chama de memória afetiva, que até um dos temas da Casa Co esse ano é memória afetiva, né? É com o quê? Mobiliário. Aí é onde você vai... Aí geralmente quem já não tem mais nem pai nem mãe, ou não mora aqui, tem uma lembrancinha, tem uma coisinha, aquela coisa vale muito para ele. Claro. Né? Então, a mesa de jantar, por exemplo. A mesa de jantar. Onde se reúne a família todos os dias, né? Sim. Quantas lembranças, quantas conversas ali, né? Aquela cadeira do canto do pai. Uhum. Então, assim... E geralmente são móveis que têm tempo, né? 20 anos, 30 anos, aí o pai vai embora, aí aquele negócio do móvel velho, o cara fala, vou jogar fora, e fala, cara, não vou não. Né? Uhum. Quantas conversas boas não foram feitas naquela mesa... Legal. Então, assim, essa parte da memória afetiva, da arquitetura, que a gente pode chamar de uma arquitetura de interior, que o Niemeyer odiava, se falar em decoração ou arquitetura de interior, eu acho que o melhor termo é o que ele criou. Ambientação. Não, é harmonização de interior. É a harmonização que você tem que fazer dentro de uma casa. Aí quando você cria isso, né? Porque existe a diferença, tem casas que a gente vai aí que são maravilhosas, bonitas, mas é um showroom. Não tem alma, não tem alma a casa. Plástico, né? É plástico. Não é acolhedor, não é... Tem outros que você entra assim, que toda aquela simplicidade, você fala, cara, tô em casa. A primeira coisa que você quer fazer é tirar o tênis e ficar descalço. Né? Então, assim, essa parte interna, que é a parte viva da casa, que é onde a gente tenta trabalhar e manter todo esse legado de história. E assim, o cliente nosso, quando vem atrás da gente, muitos têm essa conversa. Cara, isso tinha na casa da minha avó. A nostalgia, né? A nostalgia bate na hora. A identificação deve ser incrível nesse momento. Né? E o melhor de tudo é quando você pega aquele que tinha, ganhou e vendeu. Aí chega lá na loja, olha pro preço e fala, pelo amor de Deus, eu não fiz isso, não. Tem um susto, né? Eu joguei isso fora. Jogou e eu restaurei e tá aqui pra você. Ó. Ele vai comprar de novo. Né? Ele vai comprar de novo. Incrível. Antes da gente caminhar pro final, queria fazer uma pergunta sobre a Achilles Gallery, que é... Qual foi o ponto que vocês perceberam que foi o ponto, assim, de virada de chave que, cara, a partir dali o negócio andou de vez, cresceu, estourou, enfim, foi realmente o ponto mais marcante, o ponto de virada para vocês? Então, esse ponto, ele até demorou um pouquinho a cair a ficha, né? Até hoje. A gente tinha esse galpão lá em Taguatinga, né? E a gente começou realmente a alcançar o mercado de Brasília. Começamos a captar alguns arquitetos de Brasília e que reclamavam muito do local, assim, de ir para Taguatinga. A gente resistiu um pouco, mas a gente foi realmente empurrado para vir para mais perto, para atender melhor esses clientes. Provavelmente esses projetos estavam no plano piloto. Sim, Lago Sul, principalmente, Lago. Sim, Plano também, porque tem bastante apartamentos ali. Né? Alguns a gente está fazendo agora. Bem tradicionais, mas o grosso Bem mesmo, tradicionais. No Lago Sul, né? O grosso vai ser no Lago Sul. Porque não era só arquiteto que a gente precisava atender, né? O arquiteto traz o cliente, então a gente precisava realmente estar mais próximo. Foi aí que a gente decidiu vir para cá. A gente viu a necessidade de estar mais próximo. E a gente já tinha um acervo muito mais maduro também, né? Muito mais. Muito já mais tinha maduro. Saído daquela parte do amadorismo da coisa, de comprar tudo. Já ficar uma compra mais seletiva, saber mais o que comercial comprando, mesmo, né? Já não tinha aquela parte minha, vou comprar e não vou vender. O apego, né? O apego já tinha acabado, né? Eu entendi que a peça ia para o lugar certo.
que você pensa que não, mas isso trava qualquer negócio. Cara, eu vou crescer para quê? Eles vão tirar isso de mim? Né? Então, assim, passou essa virada uma dessas viradas de chave que a Carmen falou foi essa. Sim. A gente atingiu um nicho de profissionais que reconheciam as peças, sabiam do valor e sabiam que a gente estava fazendo um trabalho certo. A gente já, pessoal de São Paulo e de Rio, que eram os grandes fornecedores para Brasília, já conheciam a gente, né? E aí, um belo dia, a gente falou assim, cara, vamos para São Paulo dar uma olhada na concorrência? Coisa que a gente nunca tinha feito, porque a gente concorria com eles. Vamos. Pegamos uma semana para poder garimpar, para ir andar em São Paulo. Falei, ninguém nem vai reconhecer a gente, sabe quem é a gente, né? Tem uma noção de quem é. Ainda usava máscara naquela época. Era na época da pandemia. Da pandemia. Cara, nós chegamos numa galeria lá que eu era louco para conhecer e tava tendo uma reunião dessa turma, que eles criaram um sindicato lá, né? Foi um sindicato. Quando eu cheguei, cara, na mesma hora acabou a reunião. Na época, um sobrinho querido nosso trabalhava com a gente. Aí falou, Dil, você acabou com a reunião dos caras. Eu falei, não, mas não sabe quem é você. Você é que pensa que não sabe, olha lá, todo mundo levantando e indo embora, já sabendo quem é você. E eles deram um jeito de correr com a gente rapidinho lá dentro da galeria, porque achou que a gente estava fazendo espionagem. Que isso? E a gente nem sabia. A primeira vez que estava indo lá com essa intenção em São Paulo para ver, né? Ainda conseguimos ver umas duas lá, mas depois ficou difícil. A sensação deve ter sido boa, hein? Foi esquisita. Não, de primeiro esquisito, mas depois estranho, saber que você foi reconhecido dessa forma. Não, e aí ainda brinquei. É porque é um mercado, assim, que é um mercado ainda pequeno, eu considero, né? Que temos pouca concorrência. A concorrência que a gente tem é fora de Brasília, que é mais em São Paulo mesmo. Só que, assim, pela exclusividade de tudo que a gente tem, que a gente vende, o nosso acervo é exclusivo, dele também não deveria existir. Essa Sim. bobeira, né? né? Poderíamos ser parceiros, que seria muito melhor para todo mundo. Com certeza. Mas, infelizmente, tem. E isso caminha muito em volta da originalidade das peças. Então, assim, um fica tentando queimar o outro com esse argumento, sendo que, na maioria das vezes, é até os mesmos fornecedores. Não, você morre de rir. Que tem a galera que garimpa, que entrega para todo mundo. Então, é isso aí. Mas acho que todo mercado tem concorrência, né? A gente não ia estar livre nesse disso. momento lá, que deu a outra virada de chave, que eu falei, caramba, cara, a gente tá achando que a lagartixinha desse tamanhozinho, a gente é jacaré, né? Jacaré do grande. Jacaré, aí eu subi jacaré perto do estoque desses caras desse tamanho, que as lojas são pequenas. E a nossa loja era grande. O galpão tinha 500 metros quadrados, né? Tinha. De venda, de área de venda. Então, assim, você vai numa loja de 100 metros quadrados, que as fotografias mostram que são enormes, né? E aí você vai andando, eu falei, caramba, eu achava que era lagartixa, eu sou jacaré, meu sobrinho jacaré, nós somos dinossauro, cara. Você não tá entendendo o tamanho que a gente já foi. E aí que a gente falou, cara, não, vamos vestir. É isso aí que Deus deu pra gente? Aí, então tá, beleza, vamos aceitar de verdade? Vamos, então vamos. Então vamos partir para a parte da galeria, vamos partir para uma coisa mais sofisticada, vamos partir para uma coisa mais elaborada, né? Claro. Mantivemos o mesmo perfil de atendimento, a gente continua com o atendimento agendado. Se você chegar lá na loja e tiver eu, a Carmen ou o Cadu que trabalha com a gente, nós vamos te receber, vamos te mostrar a loja, mas no momento que você agenda, a gente se prepara para poder receber você. Sim. Né? Não, Olha que bacana. Aí a gente vai receber você, vamos tentar entender o que você está precisando. Muitas vezes você chega lá, cara, eu estou querendo uma cadeira de escritório assim, assim, assado. Aí eu vou te perguntar, você vai passar muito tempo nessa cadeira ou é só para você ter lá, né? Não, é para me passar muito tempo. Esquece. Nós não vamos conseguir contribuir com isso aí para você. Hoje tem coisa melhor no mercado. Então a gente está ali para resolver problema. Né? Muito bom. E assim, isso cativa o cliente, que ele vê que não é só a venda, a gente vai mostrar outras coisas para ele, então mais cedo ou mais tarde ele acaba voltando. Legal. E tem história, né? Pra E quem tem gosta de história. história, tem bastante história. Tem muita história. E aí, já conectando, quem quer encontrar vocês física e digitalmente, onde que é possível e como que é possível? Fisicamente, a gente está aqui no CIA, né? No trecho 1, prédio do Bradesco. E digitalmente, Instagram, com @AquilesGallery, e tem o nosso site, que é o www.aquilesgallery.com.
Muito bom. E assim, a gente, como o acervo nosso é muito grande, a gente só vai restaurando de acordo com a demanda, ou então com a moda, ou então com o perfil. Muitas vezes tem alguma coisa diferente que o cliente quer. Fala, cara, manda pra gente o que você tá querendo, que eu vou dar uma olhada no nosso depósito. Não tem. Legal. Aí peça uma semana, que aí a gente vai, que assim, ver o procurar afinco. Se eu não tiver, a gente vai ver com os fornecedores, né? Que é uma cadeia produtiva. Tem muita gente que vive hoje do design de época. Interessante. Mas é muita gente mesmo. Assim, eu até brinco, né? Eu não sei se você sabe, mas o segundo maior mercado que movimenta dinheiro no mundo não é o de droga. O primeiro é o tráfico humano e o segundo de antiguidade. O mercado de antiguidade é uma loucura, cara. Eu ia colocar como uma arte. Não, tá tudo junto, né? 100% conectado, então, assim, né? o mercado de artes, de antiguidade é uma loucura. Interessante. Foi coisa também que a gente só veio descobrir com o tempo. Quando você vai se inserindo no mercado, você vai participando dessas E é um mercado nuances, de luxo, né? É um mercado Sim, de luxo. sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. É um mercado, assim, bem exigente. E uma pergunta final aqui pra gente fechar nossa conversa. Que mensagem vocês gostariam de deixar para a audiência, os arquitetos, designers e engenheiros que acompanham a gente e também os entusiastas do tema? Vai ser um prazer receber vocês lá na loja. Vamos ter sempre uma história, um cafezinho lá para receber você. Dependendo do dia, até um abro, um pão de queijo, né? Sim. A gente acabou absorvendo bem essa coisa da família tradicional mineira na hora de receber, que é uma coisa bem brasiliense também. Eu morro de rir, a maioria das casas que a gente vai fazer sempre tem um abro, um pão de queijo, um cafezinho que o pessoal passa lá pra gente. Então, vale a pena estudar o tema. É um tema que está bastante em voga agora. É um mercado bastante, hoje, competitivo. Não é um mercado só nacional, é um mercado internacional, então é uma coisa global. A gente saiu de uma loja periférica para o mercado global. Olha o up, o tamanho da coisa, né? Sim. E era um barato que a gente tinha aquele inglês mediano. Imagina, você vai conversar com um cliente de fora naquele inglês, então, assim, é se preparar, para quem gosta, né? Eu não sou entusiasta, quero entrar. Não se assustar muito com preço, né? Porque hoje o valor das peças são colocadas como de obra de arte mesmo, e não são coisas que eu invento da minha cabeça, eu olho assim, vai valer tanto. Não, tem um mercado, mercado de leilão. Tem uma cotação ali. Tem uma cotação hoje, dependendo do design brasileiro, internacional, né? A gente tem um daqui de Brasília que vendeu muita coisa aqui em Brasília, fez muito por Brasília, que é o Zanini Caldas, que, para você ter noção, tinha uma exposição do Zanini e uma exposição do Picasso no Louvre. A exposição do Zanini deu mais gente que a do Picasso. Incrível, hein? Incrível. Um reconhecimento. Então é um reconhecimento. Sim. É algo que eu acho que a gente tem que conhecer e aprender a se orgulhar muito, porque depois de 1980 o país nosso foi forçado a entrar num processo de desindustrialização, então a cadeia produtiva acabou, né? Jogaram a gente mais para um perfil agro, de fornecimento de grão subsídio. Então, nesse período é tão rico que a maioria das pessoas, eu diria 98%, para não falar 100%, começa a ler o tema e se apaixona. E começa a viver aquilo. Aí começa a ver tudo, começa a enxergar no mobiliário, nas roupas, se identificar com tudo, na né? música, com a história, porque é uma história nossa, Sim. entendeu? Sim. Que não é levada para as faculdades, que não é levado para o grande público. Tanto que a gente, é o que a gente está falando, né? Acaba ficando uma coisa mais seleta, mas é algo que vale a pena conhecer. É um período do Brasil magnífico que acho que todo mundo devia, como brasileiro, tentar entender e vai se apaixonar. Legal. Então, para aqueles que ouviram esse episódio, já foi um trechinho aí do que essa história bonita tem para contar. Quem quiser mergulhar mais em conteúdo sobre esse tema, basta nos seguir aí, @VérticeCast, em todos os canais de streaming de podcast. Temos também o nosso Instagram, que é @VérticeCast também, e a gente faz parte do grupo SR. Então, temos o nosso e-commerce, a Live em Casa. Você consegue encontrar em todas as redes sociais, @Live em Casa. Provavelmente a gente vai se encontrar por lá, porque minha carinha geralmente é a que aparece. E tem o @Só Reparos.
que são as nossas lojas físicas, e vai ser um prazer te receber também no chão de loja, que tem quem curte, tem quem prefira, senão a gente tem a opção 100% digital. Foi um prazer tê-los aqui. Se você curtiu esse episódio, já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa boa para vir ainda. E eu te vejo no VérticeCast.